Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semana e nós vamos voltar ao nosso estudo agora firme mesmo da física, né? Não é que a gente tenha deixado a química para lá, não, em hipótese alguma. A química, os assuntos são também de grande importância. Nós só fechamos aquela primeira parte de química, que vai ser inclusive avaliada, vai ser cobrada da nossa avaliação global. E estamos agora nos voltando para a física. Hoje a gente vai fazer a correção das atividades da página 37 e página 38. E vamos já avançando, mostrando para você o que é um ponto material, falando um pouco dos tipos de movimento e focando principalmente no movimento retilíneo uniforme. Então você pega aí a sua apostila, vamos então à correção. Enquanto você se prepara, deixa eu trazer aqui para vocês, eu preparei hoje algumas dicas para você mandar bem aí nos seus estudos. Então vamos lá? Muita atenção para a dica número 1. Anote compromissos escolares como a data de provas, a entrega dos trabalhos. Você tem uma agenda, então é sempre bom você se organizar anotando todos os seus compromissos escolares na sua agenda, ok? 2. Tenha em mãos os horários das aulas e confira diariamente os materiais necessários de cada disciplina. Então é sempre bom você pegar o seu horário, você deixar ali ao lado da sua mesinha, num canto aí que seja bem visível, em que você possa estar vendo, né, de uma forma mais clara, o horário de cada aula, o horário de cada disciplina, o que de fato você vai precisar para aquele momento. Dica 3. Não estude apenas na véspera das provas. Essa dica aqui é infalível. Aproveite o tempo dentro e fora de sala de aula. Então aproveite tudo que for possível, todo o tempo que for possível, para você estar revisando, tá certo? Para você estar vendo o assunto que você viu ontem, o assunto que você viu de manhã, você pode rever logo mais. O assunto que você está vendo agora à tarde, você pode rever um pouquinho mais tarde. Dessa forma, se você adquirir esse hábito de estudo, eu tenho a plena certeza que você não vai ficar naquela dependência de ter que correr atrás de professor de apoio, enfim, de fazer coisas fora do comum, tá certo? Para aprender os conteúdos. Dica 4. Não entendeu? Pergunte ao professor. E você tem aqui o canal para pergunta. Você tem grupo de WhatsApp. No próprio vídeo você pode estar lançando a pergunta. A gente sempre fica atento durante as aulas. Peça ajuda também aos colegas. Tem muito colega que compreende muito bem os conteúdos e não custa nada você estar pedindo ajuda a um colega que se presta, né, a esse serviço de ajudar outro colega. 5º, organize um local tranquilo e silencioso em casa para seus estudos. Olha, gente, isso é muito importante. Estudar deitado, eu acho que não dá. Você tem que estar num local tranquilo, no seu birozinho, na sua mesinha da sua casa, tá certo? Mas em um local que tenha silêncio, que seja bem arejado, tá certo? Que seja claro também. Então, isso conta muito para o seu aprendizado. 6. Reserve um horário fixo do dia para fazer as suas atividades escolares. Bom, se você estuda no turno tarde, se você está acompanhando as videoaulas no turno tarde, então você pode reservar ou à noite, ou então pela manhã no dia seguinte, para estar fazendo as suas atividades. É sempre bom, o que você viu hoje, você dá uma olhadinha mais tarde, rever, e amanhã você pode estar fazendo essas atividades referentes ao estudo que você teve no dia de hoje. Tranquilo? Dica 7.
não acumule trabalhos e exercícios. Então, se o professor passou uma atividade hoje, e você sabe que essa atividade é tão longa, então já pode iniciar hoje à noite. Complementa amanhã. Não vá deixando, eu faço depois. Não faça isso, porque aí pode vir um outro trabalho, uma outra atividade de uma outra disciplina, de um outro professor, e aí vai acumular. Fica complicado. Dica número 8. Avaliações, lições e provas são oportunidades para melhorar o aprendizado em sala de aula. Você sabia? Às vezes, você pode imaginar que a avaliação serve apenas para medir, e não é. Olha, o professor, ele tem que estar atento aos resultados de vocês. Se os resultados forem bons, então o professor não tem por que estar voltando para fazer revisão. Ele já pode muito bem seguir com o outro. Mas se todos os resultados forem ruins, isso inquieta muito o professor. Ele vai querer saber o porquê. Ele vai mudar a sua metodologia. Ele vai tentar arranjar outros recursos, outras maneiras de fazer com que você de fato aprenda. Então, por isso que a gente diz sempre o quanto é importante você fazer uma avaliação sozinho, sem contar com a ajuda de ninguém, sem estar pegando cola de nenhum colega, tá certo? Então, isso, gente, é importante. Agora, eu sei que tem muitos que durante as avaliações parece, eu não vou nem citar o palavrão aqui que eu pensei, mas fica correndo para um e para outro em busca de respostas. Gente, isso não é tão bacana. Isso não vai provar o resultado que você acertou, isso não vai provar que de fato você aprendeu. Por isso que é bom você procurar ser bem subjetivo nas suas respostas. Tudo bem? Valeu aí pela dica. Vamos para a 9ª. Dedique-se aos estudos com responsabilidade. Olha, responsabilidade com os estudos. E responsabilidade, gente, não é apenas uma característica do estudante. De nós, professores, da coordenação, da direção. Todo mundo tem que fazer as suas atividades com muita responsabilidade. Porque quando você não tem responsabilidade, as consequências negativas podem vir. E elas podem, de repente, estar nos passando uma rasteira. Então, sempre ser responsável por aquilo que você produziu, por aquilo que você fez, por aquilo que você vai fazer. Tudo bem? E para fechar as nossas dicas de hoje, reserve um tempo diário para as atividades de lazer. Você ficar o tempo inteiro em cima dos livros ou diante de um computador também não é bacana. Por isso que você precisa ter aquele compromisso de agendar os seus trabalhos, as suas atividades. Quando você se organiza dessa forma, não precisa ficar se matando de estudar o tempo inteiro. Você precisa determinar o seu tempo de estudo, você precisa também determinar o seu tempo de lazer. Afinal, ninguém é de ferro, ninguém consegue ficar o tempo inteiro estudando. Não é verdade? Então, divirta-se. Eu não vou dizer vá sair, porque ultimamente nós não podemos, estar saindo, nos encontrando com outros colegas. Mas tira um tempinho em casa mesmo, sei lá, para estar brincando com seus irmãos ou até mesmo com seus pais. Por que não? Tá? Então, siga essas dicas, eu tenho uma plena certeza que você se tornará um aluno, um bom aluno, um aluno de destaque. Tudo bem? Então, gente, é isso aí. E agora nós vamos partir para a correção da nossa atividade, tá? Então, acredito que você já esteja com sua apostila em mãos ou seu caderno. E vamos lá, questão número 1. A perguntinha foi: o que é cinemática? Então, cinemática é uma parte da física que estuda os movimentos, sem considerar as causas e as consequências. Então, a cinemática é uma parte da física, uma parte da mecânica também. Você sabe que a mecânica, como a gente falou na explicação, ela se subdivide em estática, dinâmica e cinemática.
A estática se preocupa com os corpos em equilíbrio. A cinemática simplesmente com os movimentos sem observar as causas e consequências. Já a dinâmica, ela aprofunda mais. Ela quer saber as causas ou as consequências, a origem dos movimentos. Simplesmente cinemática, palavra cinemática do grego, que significava cinema, kinema, onde aconteciam muitas ações, muitos movimentos. Por isso que cinemática ficou sendo esse ramo da mecânica, da física, que estuda os movimentos, mas sem considerar as causas. Tudo bem? B. O que é referencial? Ponto de relação ao qual é considerado que um corpo está em repouso ou em movimento. Então, referencial é aquele corpo que vai me permitir saber se o móvel está em repouso ou movimento. Vale lembrar que o referencial ele pode ser fixo e pode ser móvel. Quando você toma uma casa, uma árvore, uma pedra, você tem aí um referencial fixo. Mas quando você toma um referencial que também pode ser um móvel, que pode praticar também movimento, aí você chama de referencial móvel. Duas motos, uma em movimento, em relação à outra, vai ser considerado um referencial móvel. Tudo bem? E trajetória, letra C. O que é trajetória? É o caminho percorrido por um móvel. Ou pode ser ainda o conjunto de posições descritas por um móvel. Tá certo? Caminho este, trajetória esta, que pode ser em linha reta e pode ser em linha curva. Na D, ele perguntou o que é móvel. Então, móvel é um corpo em movimento, ou um corpo que pode praticar movimento. Em que condições dizemos que um corpo está em repouso? Então, um corpo está em repouso quando ele não muda de lugar no espaço em relação ao tempo e a um referencial. Por exemplo, se você estacionou sua moto lá diante do colégio, na frente do colégio, em relação à porta de entrada do colégio, a sua motinha está estacionada. A distância entre ela e a porta de entrada da escola não se altera, nem aumenta nem diminui. Então a moto, em relação ao portão da escola, está em repouso, tá certo? Se dois motoqueiros estão a se movimentar e você começa a cronometrar, observa, em 1 segundo, a distância era de 8 metros entre um e outro, 2 segundos, permanece os mesmos 8 metros, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Se a distância permanecer a mesma entre um e outro, eu posso dizer também que um, em relação ao outro, estará em repouso. Por quê? A distância não mudou, tá certo? A distância entre um, tomando o outro como referencial, não se alterou. Já F, em que condições podemos dizer que um corpo está em movimento? Aí a resposta já é a contrária da E. Quando ele muda de lugar no espaço em relação ao tempo e ao referencial. Então, leve em consideração duas coisas: o tempo decorrido e o ponto de referência. Ok? Então, se o motoqueiro passou em frente à sua escola e você percebe que a distância dele para o portão de entrada da escola vai aumentando, que esse motoqueiro vai se distanciando, então aí você pode dizer que ele estará em movimento. Isso considerando o portão de entrada, o referencial fixo. Agora vamos imaginar um carro que ultrapassa um motoqueiro e vai avançando com o passar do tempo. 1 segundo era 5 metros, 2 segundos já são 8 metros, 3 segundos, vai aumentando. Então, se vai aumentando, aí sim, você diz que um, em relação ao outro, estará em movimento. Tranquilo? Então, o conceito de repouso e movimento, você sabe que é relativo. Vai depender sempre do ponto de referência, ou referencial. G. Quando o movimento é retilíneo, nós até já falamos, quando a trajetória é uma reta, quando o caminho é uma linha reta.
E quando é que é curvilíneo? Quando ele descreve uma trajetória, curva. Quando ele tem um caminho curvo ou circular. Tudo bem? Segunda, descubra a afirmativa incorreta e redija, quer dizer, reescreva de modo a deixá-la correta. Então vamos lá. Sobre a Terra, um referencial móvel, o motoqueiro, por exemplo, apenas podemos apreciar movimentos relativos. Sim, porque esse móvel ele tanto pode estar em repouso como em movimento, já que o conceito de repouso e movimento são, de fato, conceitos relativos. Então, esta é verdadeira. Mas o que é que ele quer? A incorreta, né? B. O passageiro sentado em um trem em movimento está em movimento em relação a um referencial. Mas aí ele não deixou claro que referencial é esse, tá? Então, o passageiro sentado em um trem em movimento, ele está em movimento em relação a um referencial, eu diria, fixo e fora do trem. Tá certo? Então, aí sim, ele estaria em movimento, em relação a um referencial fixo e fora do trem. Tranquilo? Então, ou poderia ser também em relação a um outro passageiro que está andando dentro do trem, em que a distância entre ele e esse outro passageiro vai aumentando. Então, a gente até reescreveu a B logo aqui embaixo. Já C, a posição de um corpo em movimento varia em função do tempo em relação a um referencial. Isso é verdade. A posição ou vai aumentar ou vai diminuir. Quer dizer, vai mudar em relação ao tempo, com o passar do tempo, e também tomando um referencial. D. O movimento só é considerado absoluto quando o referencial é fixo. Correto também. Portanto, a incorreta era a B. Vamos lá para a terceira questão. Um passageiro A encontra-se sentado na poltrona de um ônibus. Do seu lado está um outro passageiro B, também sentado. Pergunta: em relação a um observador fixo à margem da rodovia, o passageiro A está em movimento ou em repouso? Justifique sua resposta. Bom, a resposta aqui vai depender também, né? Se a distância do trem em relação ao observador à margem da rodovia, com o passar do tempo, aumentar ou diminuir, dizemos que esse passageiro A está em movimento, tá certo? E se a distância se mantivesse a mesma, então o móvel, no caso, o veículo estaria em repouso, juntamente com o passageiro. B. Em relação ao passageiro B, o passageiro A, ambos estão sentadinhos nas poltronas do ônibus. Então, em relação a B, o passageiro A está em movimento ou em repouso? Justifique a resposta também. Bom, como ambos estão sentados e a distância entre eles continua a mesma com o passar do tempo, dizemos que está em repouso. Quarta questão. Um caminhão move-se em uma estrada. Ao atingir o marco 13 km, o motorista põe o cronômetro a funcionar. Após 10 minutos, atinge o marco 18 km. Nesse intervalo de tempo, qual o deslocamento em metros? Então, o que eu chamo de deslocamento? Deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Eu chamei, inclusive, aqui de S, de espaço, em inglês space, que a gente inicia com S, SF, quer dizer, posição final, espaço final, menos o S0, ou SO, tanto faz, espaço original ou espaço zero. Então, SF menos S0, espaço final menos espaço inicial. Você vai pegar, a posição final era o quê? 18 km, a inicial 13. Então, 18 menos 13 eu tenho o quê? 5 km.
Portanto, o deslocamento que eu represento pelo ΔS, ou seja, esse triângulo e o S, é igual a 5 quilômetros. Quinta questão. No dia 3 de abril de 1986, o horário para se ver o cometa Halley foi das 22 horas e 15 minutos a 1 hora e 15 minutos. Qual foi o intervalo de tempo para se ver o Halley? Eu fiz assim, eu primeiro tentei comparar. 22 horas e 15 minutos, se fosse durante o dia, isso equivaleria às 10 horas e 15 minutos. Tranquilo? Já 1 hora e 15 minutos, se fosse também durante o dia, a gente consideraria 13 horas e 15 minutos. Então, fica fácil eu fazer a diferença. 13 e 15 menos 10 e 15. 15 para 15 nada, 13 menos 10, 3 horas. Resposta 3 horas. Quando você, a não ser que você mentalmente fosse observando, das 22 e 15 às 23 e 15, teria 1 hora. Das 23 e 15 a 0 hora e 15, teria 2 horas. Das 24 e 15, ou das 0 e 15 a 1 hora e 15 minutos, mais 1 hora. Então, aí daria 3 horas. Tranquilo? Muito bem. Sexta questão. Transforme metros por segundo em quilômetros por hora. Vamos só relembrando. Quando se tem metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E se for de quilômetro por hora para metro por segundo, ao contrário, eu divido por 3,6. Lembram por que 3,6? Ora, 1 hora tem 3.600 segundos. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Se você divide 3.600 por 1.000, dá exatamente 3,6. Então, está aí o motivo de você sempre usar esse 3,6. Nesse caso, da sexta, 80 metros por segundo em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6, que vai resultar 288, e coloque a unidadezinha, quilômetros barra H, quilômetros por hora. Sétima, transforme 216 km por hora em metros por segundo. 216 dividido por 3,6. Professor, eu sinto dificuldade em trabalhar com número decimal. Então, vamos parar com esse negócio de dificuldade. Se 3,6 tem um algarismo após a vírgula, vamos eliminar essa vírgula. Vamos multiplicar o dividendo e o divisor por 10. Ou seja, ficamos com 2.160 dividido por 36, que vai resultar 60 metros por segundo. Tranquilo? Oitava, transforme em metros por segundo 72 km por hora. Dividindo por 3,6, seria o mesmo que 720 dividido por 36, que dá o quê? 20 metros por segundo. 54 km por hora. 54 dividido por 3,6. Ou 540 dividido por 36. Multiplicando o dividendo e divisor por 10. Você vai obter 15 metros por segundo. E na letra C, 36 km por hora. Convertendo em metros por segundo, divido por 3,6. Ou, multiplicando por 10, 36, fica 360. 3,6 multiplicando por 10 fica 36. Pronto, exclui a vírgula. 360 dividido por 36 dá 10 metros por segundo. Já a nona, transforme 144 km por hora em metros por segundo. Simples, 144 dividido por 3,6 ou 1.440 dividido por 36, que resulta 40 metros por segundo. E fechando aqui a nossa atividade, quando se trata de direção, isso é mais relacionado ao estudo de forças, mas tudo bem. Lá na parte da dinâmica. Mas ele trouxe aqui também para a cinemática. Direção, ela pode ser de dois tipos. Vertical, tipo uma pessoa de pé, vertical. E horizontal, um lápis sobre a sua mesa, tá? Então, direção vertical, quais são os sentidos? O sentido tem a ver com a setinha.
Então, a setinha pode ser para baixo? Pode, mas pode ser também para cima, completando aí com para cima. Já a direção horizontal, o sentido pode ser ou para a esquerda ou para a direita. Ok? Tranquilo? Corrigiu? Muito bem. Espero que você tenha assimilado direitinho, tirado todas as suas dúvidas. E agora, peço que você continue com a sua apostila. Nós vamos trabalhar o capítulo, aliás, o tópico 6, né? 6 e 7. Ponto material e tipos de movimento. Se precisar, a gente faz a leitura. Não tem problema. Como ele diz aqui, ó. Sempre que o tamanho de um corpo for pequeno, comparado às distâncias que percorre, dizemos que esse corpo é um ponto material. Assim, um avião é considerado um ponto material quando se dirige do Rio de Janeiro para Tóquio. Mas o mesmo avião não pode ser considerado ponto material quando faz manobras para entrar no hangar. No entanto, ou melhor, no estudo do movimento, o tamanho de um corpo é sempre considerado em relação às distâncias que ele percorre. Certo? Então, observe bem. Quando o navio está manobrando para atracar no cais, suas dimensões não podem ser desprezadas. Nesse caso, o navio é considerado um corpo extenso e não um ponto material. Não sei se você compreendeu. Tem diferença de corpo extenso e ponto material? Tem. Olhe bem. Resumindo, se você não precisa conhecer as medidas do móvel, as dimensões, os tamanhos, ele vai ser considerado um ponto material. Um carro. Se eu quero descobrir a velocidade de um carro em uma estrada, a velocidade de um avião, certo? Se eu não preciso conhecer o tamanho, as dimensões deste móvel, ele é ponto material. Mas a partir do momento que, vamos imaginar, eu quero agora colocar um ônibus em uma garagem. Uma garagem que era para um carrinho menor. Você percebe que não é qualquer veículo que vai comportar aquela garagem. Não é verdade? Então, se você quer colocar o trem em uma garagem de um carro pequeno, aí esse trem já vai, esse ônibus, sei lá, mais para ônibus, né? Ele já vai ser considerado não um ponto material, e sim um corpo extenso. Você entendeu a diferença? No corpo extenso, as dimensões são inapropriadas, inadequadas para entrar na garagem. Certo? A sua casa, se tem uma porta estreita, para você colocar o carro dentro dela, é possível? Então, se não for possível, o seu carro, nesse caso, será considerado um corpo extenso e não um ponto material. Já na estrada, você vai medir a velocidade do seu veículo, aí tudo bem. Ele pode ser o ponto material. Tranquilo? Fixou bem na memória a diferença entre ponto material e corpo extenso? Ponto material não precisa conhecer as medidas. Corpo extenso, sim. Tudo bem? Então, vamos avançando aqui. Aqui, ó, ele colocou também que durante uma viagem transatlântica, as dimensões do navio são irrelevantes. Nesse caso, o navio pode ser considerado um ponto material. Eu não preciso conhecer as dimensões, o tamanho desse navio para ir de um continente a outro. Na hora de atracar no cais, aí tudo bem. Ele pode muito bem deixar de ser o ponto material e ser um corpo extenso. Ele pode ser grande demais.
E o cais não vai comportar, não vai segurar esse navio lá. Tranquilo? Gostou aí dos dois exemplos? Muito bem, vamos seguindo. Agora falando dos tipos de movimentos. Bom, nós já conhecemos dois tipos de movimentos. Será que alguém lembra? Em relação à trajetória, ao caminho percorrido, nós já citamos dois tipos de movimentos. Eu acredito que alguém imaginou movimento retilíneo e movimento curvilíneo. Então, se pensou nesses dois tipos, acertou em cheio. O movimento retilíneo é aquele em que a trajetória é reta. O movimento curvilíneo é aquele que a trajetória é curva. Tá bom? Então, de acordo com a forma da trajetória, o movimento é classificado em, tá aqui, ó, retilíneo, quando a forma da trajetória do móvel for uma reta. Exemplo, o movimento de um trem sempre na mesma direção. E curvilíneo, quando a forma da trajetória do móvel for uma curva. Exemplo, o movimento da motocicleta no globo da morte. Muito bem. Já, de acordo com a velocidade, ó, isso é questãozinha de prova, viu? De acordo com a velocidade, o movimento ele poderá ser classificado em MRU e MRUV. Mas vamos definir. O que significa MRU? Movimento retilíneo uniforme. Primeiro, vamos entender por que se diz movimento. Porque a distância do móvel em relação ao referencial vai variar. Por que retilíneo? Porque a trajetória é um caminho reto. E por que é uniforme? Porque a velocidade vai ser a mesma durante todo o trajeto, que a gente chama de velocidade constante, tá? Então, abreviando o movimento retilíneo uniforme, nós escrevemos com iniciais maiúsculas MRU, movimento retilíneo uniforme, que a gente fala já mais dele. Já o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, o que ele vai ter como igual, como constante durante todo o movimento vai ser a aceleração. E a gente vai aprender também o significado, a trabalhar, a calcular a aceleração. Certo? Então, movimento retilíneo uniforme. Movimento, por quê? Porque há uma variação de espaço. Retilíneo, por quê? Porque o caminho é reto. Uniformemente. Por que é uniformemente? Porque agora o que vai ser constante é a aceleração. A velocidade não é constante. Então, fixe já na sua memória. Algumas pessoas fazem uma confusão e tanto, por conta dessa constância. No MRU, no uniforme, o que é constante é a velocidade. No uniformemente, o que é constante é a aceleração. Tá? Então, abreviando, movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. O movimento retilíneo uniformemente variado, ele ainda pode ser considerado acelerado e desacelerado. Então, poderia ainda acrescentar aqui a letra A ou a letra D. Movimento retilíneo uniformemente variado acelerado ou movimento retilíneo uniformemente desacelerado. Certo? Muito bem. Mas nós vamos com calma, com paciência. Hoje, nós vamos trabalhar o conceito de movimento retilíneo uniforme, MRU. Então, observemos aqui, ó, esse reloginho, o reloginho aqui. Aqui estava dando o quê? 6h55, aqui já está marcando 7 horas. Vamos observar este motociclista, aliás, esse ciclista. Posição dele 0. Aí nós temos, o que é isso aqui? Aliás, é marco 0, marco 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é como se fosse uma régua, os centímetros.
Você organiza exatamente com uma régua que fica bem organizado. Então, do ponto 0 ao ponto 1, nós temos uma distância de 100 metros. Do ponto 1 ao ponto 2, mais 100 metros. Do ponto 2 ao ponto 3, observe aí, mais 100 metros. De 3 a 4, mais 100 metros. De 4 a 5, mais 100 metros. Aí você vai olhar o tempo. Esse ciclista foi do ponto 0 ao ponto 1, ou seja, andou 100 metros em 1 minuto. Do ponto 1 ao ponto 2, ou seja, percorreu agora 200 metros, novamente em 1 minuto. De 200 até 300, ou seja, andou mais 100 metros, novamente em 1 minuto. Do ponto 3 ao ponto 4, nos outros 100 metros, mais 1 minuto. De 4 a 5, nos 100 metros finais, mais 1 minuto. Qual é a conclusão que se tem? Que este ciclista, ele anda em espaços iguais, em tempos iguais. Concorda comigo? Ele andou 100, 100, 100, 100 e 100. Cada 100 ele andou em 1 minuto. Então, percorreu espaços iguais, em tempos iguais. Isso é a característica principal do movimento uniforme. Uniforme, quando a gente fala em uniforme, lembra logo de farda, não é verdade? Então, a farda não é exatamente uma coisa comum, todo mundo não usa a farda. Então, o movimento ele vai ser uniforme, fazendo aí esse comparativo, quando a velocidade for a mesma durante todo o percurso. E como é que eu vou saber a velocidade? Dividindo o espaço pelo tempo. Ora, se ele andou aqui nesse primeiro trecho 100 metros, 100 dividido por 1 dá 100. 100 o quê? 100 metros por minuto. Aqui no segundo trecho, ele andou mais 100 metros. Novamente, 100 dividido por 1 minuto. Professor, mas se eu somasse 200, agora dividido por 2 minutos, quanto é que daria? 200 dividido por 2, o mesmo 100 metros por minuto. E se fosse 300? 300 agora dividido por 3, dava novamente 100 metros por minuto. Então, em qualquer trecho, você sempre vai obter a mesma velocidade. Por isso que eu chamo de movimento uniforme. Olha aqui o que ele comentou. A casa de Rafael fica a 500 metros da escola onde ele estuda. Quando vai de bicicleta à escola, Rafael percorre 100 metros em cada minuto. Ou seja, como a gente já mostrou, 100 no primeiro, mais 100 no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. A rua por onde Rafael faz esse percurso é de 500 metros e é uma reta só, de sua casa à escola. Logo, Rafael percorre distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais. Logo, a sua velocidade é 100 metros por minuto, como eu disse, numa trajetória sempre em linha reta. Ok? Dizemos então que Rafael executa um movimento retilíneo uniforme. Portanto, o conceito de movimento retilíneo uniforme está aqui. É o movimento, ou seja, é aquele movimento em que o móvel descreve uma trajetória reta, ou seja, anda num caminho reto, percorrendo distâncias iguais em intervalo de tempos também iguais. Isso é o caso de MRU, de movimento retilíneo uniforme. Eu sei que não é tão simples a gente praticar movimento uniforme, porque a gente começa lento e depois é que vai aumentando a velocidade, não é verdade? Mas, se for possível a gente considerar num determinado intervalo de tempo essas distâncias iguais, percorridas em tempos iguais, aí você sim considera como movimento retilíneo uniforme, MRU. Bom, como observamos, a velocidade de Rafael e da bicicleta em todo o percurso é sempre o mesmo, ou seja, ela é constante, 100 metros por minuto.
Já a velocidade do móvel, que desenvolve um movimento retilíneo uniforme, é constante. Quer dizer, não varia. Para encontrar essa velocidade, basta dividir o espaço percorrido pelo tempo gasto em percorrê-lo. Ok? Então, aqui a gente tem já uma atividadezinha. Ó, qual a velocidade deste móvel? Aí você vai observar o espaço que ele está percorrendo e o tempo. Ó, o espaço aqui a gente tem 0, 20, 40, 60, 80. Você percebe que de 0 até 20, ele anda 20 km. De 20 até 40, andou mais 20. De 40 até 60, andou mais 20. E de 60 até 80, andou mais 20. Primeiro tópico, já consideramos para ser um MRU. Andou espaços iguais. Agora vamos observar os tempos. O relógio inicial está marcando 12 horas. Depois, nos 20 km, ele marcou 12h30. Lá se vão meia hora. Lá se vai meia hora. O terceiro reloginho está marcando 13 horas, mais 30 minutos. 13h30, mais meia hora. 14 horas, mais meia hora. Então, deu para perceber que ele andou espaços iguais, em tempos iguais. Acho que dá até para a gente fazer já essa daqui, mentalmente. Então, se eu te pergunto qual é a velocidade do móvel, considerando esse primeiro trecho. 20 menos 0, você pega a posição final menos a inicial. Ou seja, faz aquele deslocamento que a gente até viu na atividade anterior. 20 menos 0, 20. E 12h30 menos 12, meia hora. Você pode fazer 20 km dividido por 30 minutos. Daria um número quebrado. Mas você pode transformar o 30 minutos, o 12h30 menos 12, em meia hora, da seguinte maneira. Meia hora, 1 sobre 2, 0,5. Ou seja, pegar 20 e dividir por 0,5. Deixa eu ver se eu tenho uma calculadorazinha aqui. 20 dividido por 3,5. 20 dividido por 0 é 0. Falei, foi 3, 0,5. 20 dividido por 0,5 deu o quê? 40 quilômetros por hora. Por que eu considero 40 km por hora? Porque 0,5 eu estou indicando exatamente meia hora. Tá certo? Professor, mas eu poderia encontrar essa resposta em metros por segundo? Claro, poderia também. Ou você, nos porfinais aqui, dividiria os 40 metros, aliás, os 40 km por hora por 3,6, certo? Dividia isso aí por 3,6, que daria 11,111. Ou então você faria o seguinte: você pegaria 20 menos 0, que dava 20, transformando em metro, dava 20.000 metros. E 30 minutos corresponde a quantos segundos? 20 minutos. Aliás, 30 minutos corresponde a quantos segundos? 30 vezes 60. 1.800? Acho que é isso, 1.800. Deixa eu zerar aqui. Então, 20.000 dividido por 1.800. Foi isso que eu falei, não foi? Muito bem. Olha, a mesma resposta. Quer dizer, a gente comprova que tanto é possível eu calcular o quilômetro por hora como o metro por segundo. Só que, se você for encontrar o metro por segundo, precisa fazer essas transformaçõezinhas. Tudo bem? Curioso também, minha gente, que você pode estar calculando a velocidade no segundo trecho, no terceiro, no quarto, no trecho total. Se você pegar o trecho total, como aqui você já acabou percebendo que é um movimento retilíneo uniforme, então você pode muito bem pegar de 0 até 80, ou 80 menos 0, 80. 80 quilômetros. Dividido por de 12 até as 14, 2 horas.
Então, 80 dividido por 2, 80 dividido por 2, 40 km por hora. Percebeu que foi a mesma resposta que nós havíamos obtido? Professor, mas se eu quiser só das 13 horas às 13h30, você faz 60 menos 40, presta atenção, para você fazer as demais atividades. 60 menos 40, que dá 20. 20 dividido de 13 até as 13h30, 0,5, meia hora. Sempre que se falar em meia hora, considere o 0,5. Então, 20 dividido por 0,5, também 40 metros por segundo, tá? Então, nós temos essa atividadezinha aqui da página 41, ó, 41, mais algumas questõezinhas teóricas, 42, tá? E, deixa eu ver aqui, e essa daqui, como é apenas cálculo de velocidade, só até a página 43, viu? A 44 eu não vou pedir, bom? Então, a 43, 42, a 41, pronto. 41, 42 e 43. Só lembrando aqui um detalhezinho com relação à velocidade. Ó, ele chamou de E de espaço, aqui ele chamou o Vzinho de velocidade e o T de tempo. Certo? Então, se eu quero a velocidade, eu vou fazer o espaço dividido pelo tempo. Uma observação, esse espaço, eu poderia representar, deixa eu ver se escreve aqui, eu poderia representar também pela letra S. Space, lembra que a gente falou? Space, posição. Então, o Ezinho pode ser o S. Aí, veja bem, o Ezinho está na parte de cima. O VT está na parte de baixo. Se o problema te der a velocidade e o tempo e pedir o espaço percorrido, você vai dizer que espaço vai ser a velocidade vezes o tempo. Eu às vezes costumo empregar uma pirâmidezinha. Numa pirâmide, eu coloco assim um triângulo, aí faço um T dentro desse triângulo. Aí eu coloco STV, porque fica sistema de televisão, STV, sistema de TV. Fica fácil da gente memorizar. É só trocar o T, colocar no lugar do V e o V no lugar do T. STV. Professor, mas eu posso continuar usando o E? Pode, não tem problema. Só que é interessante que você vá percebendo logo que esse espaço, na maioria dos problemas de nono ano, de médio, você vai encontrar, ao invés de E, você vai encontrar o S. Se eu quero o espaço, então vou fazer o tempo vezes a velocidade, ou velocidade vezes o tempo. A ordem dos fatores não altera. Professor, mas se eu tiver o espaço, tiver o tempo e pedir a velocidade, como é que eu descubro a velocidade? Ó, eu tenho V, cobri aqui esse V. Eu vou ficar com o espaço dividido pelo tempo. Então, V é igual a S sobre T. Mas se eu quiser, se o problema exigir o tempo, como é que eu vou descobrir esse tempo? Ora, cobriu aqui o T de tempo, você vai ficar com o S em cima e o V embaixo. Ou seja, vai pegar o espaço e dividir pela velocidade. Tranquilo? Qual o tempo percorrido por um móvel que andou 60 km com uma velocidade de 30 metros, 60 km por hora por 30 metros, com a velocidade de 30 km por hora? Então, 60 dividido por 30. Então, seria 2 horas. Qual é o espaço percorrido por um móvel que anda com uma velocidade de 60 km por hora em 3 horas? Então, espaço é o 60 vezes 3, que daria 180 km. Entendeu? Então, 3 equaçõezinhas, 3 fórmulas simples, que com uma simples pirâmidezinha dessa daqui,
STV, sistema de TV, você já domina todas. Entendeu? Então, espaço é o tempo vezes a velocidade. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Tempo é o espaço dividido pela velocidade, tá? E aí, complementando e fechando a nossa aula de hoje, você vai resolver esses 3 probleminhas da página 43, mais a página 41 e a página 42. Não precisa estar enviando no meu e-mail, eu só quero que você tenha o compromisso, assuma o compromisso de responder, tá? Pode fazer na apostila? Pode fazer na apostila, a apostila é sua, você faz dela o que você quiser, tá bom? Então faça na sua apostila, contanto que na próxima semana você esteja com esta atividadezinha no ponto de correção, tudo bem? Então a gente fecha a nossa aula de hoje, eu agradeço muito por sua atenção e até a nossa próxima aula de física, que será na próxima segunda, né?